Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, trabalho a disciplina de Direito de Família e Sucessão. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da nossa ação de extensão, que a princípio foi intitulada do Inventário Extrajudicial. A princípio, nós precisamos compreender, então, relembrar que durante o nosso módulo anterior, nós trabalhamos a revisão literária, a base teórica do inventário extrajudicial. Então, para que você planeje essa ação extensionista, sugiro que faça a leitura, reassista a videoaula, para que a nossa ação extensionista seja planejada de uma forma coerente e correta. Então, na unidade anterior, nós fizemos toda essa abordagem teórica que se faz necessária a revisão neste exato momento. Professora, como que eu vou planejar a minha ação extensionista? Então, o primeiro passo é essa revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado na unidade anterior. A partir disso, nós precisamos partir do pressuposto que neste momento, no momento da avaliação do módulo 3, você precisará enviar 2 arquivos para que tenha avaliação computada. O primeiro arquivo é o template, que está disponível no AVA, no seu acesso de aluno, e um PDF com algumas questões que nós vamos falar melhor durante a gravação da nossa aula de hoje. Então, não se esqueçam, no momento da avaliação do módulo 3, é importante que se enviem 2 documentos. O template, que vocês têm acesso ao modelo, vocês vão preencher esse template, e um outro PDF que vocês vão confeccionar com algumas informações que eu vou passar aqui durante o nosso encontro. A ação extensionista, então, ela envolve toda uma preparação. E essa preparação é para quê? É para fornecer subsídios para que você execute a ação que vai acontecer só no módulo 4. Então, cuidado, aqui no módulo 3, você só vai planejar a ação extensionista. O desenvolvimento dela é no nosso próximo módulo. Então, a avaliação do módulo 3, você vai estabelecer os métodos, todos os elementos que serão importantes para que no módulo 4 você execute a ação extensionista. Como que eu planejo, então, Marília, essa ação extensionista? Nós vamos partir por 3 pontos basilares, que estão divididos, então, em 3 itens. Neste momento, que é o momento do planejamento, eu volto a dizer, você não executa a ação agora, você só planeja. O que eu faço primeiro, professora? A depender do município que você resida, vão existir vários cartórios de notas. Então, você vai fazer um levantamento. Quantos cartórios de notas existem aqui no município que eu moro? 3 cartórios, 2 cartórios, 1 cartório? Então, você vai fazer esse levantamento de quantos existem. Hipoteticamente, existam 2 cartórios no seu município. Você vai entrar em contato com os funcionários do cartório e agendar datas com esse funcionário. Datas para quê? Primeiro, para que esse funcionário lhe conceda uma espécie de entrevista. Então, você vai marcar com esse funcionário uma entrevista, em que você vai gravar um vídeo. Que esse funcionário vai gravar um vídeo sobre o que, professora, que ele vai gravar esse vídeo? Ele vai gravar um vídeo explicando o inventário extrajudicial. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente como que ocorre na prática, quais são os requisitos, toda a experiência dele em cartório, quantos inventários extrajudiciais ocorreram, por exemplo, nos últimos 3 anos. Então, você, primeiro passo, entra em contato com os cartórios. Se tiverem 2, você vai fazer com os 2. Se tiver só um, você faz só com um cartório. Esse agendamento para gravação de um vídeo e um outro agendamento que você vai colher informações por meio de perguntas.
Então, você vai elaborar pelo menos 3 perguntas e vai levar ao cartório para que um funcionário do cartório lhe responda 3 perguntas sobre o inventário extrajudicial. Então, algumas curiosidades suas, por exemplo, eu até citei aqui, quantos inventários extrajudiciais ocorreram nos últimos 3 anos? Quais são os documentos necessários para que seja realizado? Quais são os requisitos? Enfim, você vai elaborar as perguntas que achar pertinentes. Não sou eu, não é a UFMS quem vai ditar quais são essas perguntas. Fica a seu critério. Então, o primeiro passo é entrar em contato com o cartório, aqui neste momento, momento do planejamento, e agendar essas datas para a gravação do vídeo e para responder ao questionário que você vai elaborar. Aqui é só marcar a data, dia, horário e nome do funcionário responsável. Anotou isso? Coloca numa agendinha sua e separa. Então, ó, nós estamos planejando a nossa ação. Esse é o primeiro ponto que deve ser feito. O segundo elemento deste planejamento é que você vai fazer também. Lembra que eu citei no ponto anterior que você vai agendar uma data para o funcionário responder ao menos 3 perguntas? Pois é. Aqui, na avaliação do módulo 3, você vai elaborar essas 3 perguntas. Você não vai ao cartório para coletar as respostas. Você só vai confeccionar as 3 perguntas. Essas 3 perguntas você vai digitá-las, então tem que ser digitada, salvar em arquivo PDF. Quando você for enviar o template no campo da avaliação, esse outro arquivo em PDF com as perguntas também deve ser anexado. Então, no começo do vídeo, eu comentei que nesta avaliação você terá que enviar 2 arquivos. Um, o template preenchido, que você tem o modelo no AVA, e 2, um PDF com essas perguntas. Lembra, você vai elaborar 3 perguntas de acordo com o que você entende ser importante. Detalhe, pelo menos 3. Você pode elaborar mais, mas pelo menos 3 perguntas. E você não vai coletar as respostas aqui. A coleta das respostas é lá no módulo 4 do nosso curso, não é aqui. Volto a dizer, aqui você agenda uma data para coletar as respostas e elabora as perguntas. Você não coleta as respostas neste momento. Essas respostas, então, elas são coletadas lá no módulo 4. Cuidado com isso. E o terceiro ponto importante aqui no planejamento da nossa ação extensionista é que eu citei lá no primeiro elemento que vocês vão agendar uma data para gravar um vídeo, correto? Correto. Professora, quando que eu vou gravar esse vídeo? Lá no módulo 4. Então, não é aqui. Aqui, você só vai trazer informações sobre o vídeo. Então, lá no template, não é no PDF com as perguntas, é lá no template, você vai informar, por exemplo, qual a data que ficou a gravação desse vídeo, quem será o funcionário que responderá. Esse vídeo será gravado como? No intuito, por exemplo, de palestra, de entrevista, em que você fará perguntas ao convidado. Se terão perguntas, quais serão essas perguntas? Professor, eu não vou fazer uma entrevista com perguntas. Como será a entrevista, então? Então, aqui, no planejamento da ação extensionista, que é a avaliação do módulo 3, você não vai gravar o vídeo. O vídeo será gravado no módulo 4, então todas as orientações sobre a gravação do vídeo ficarão lá no módulo 4, não é aqui. Neste momento, você somente preencherá o template informando como será a gravação do vídeo, ou seja, informando o seu planejamento sobre essa gravação do vídeo. Então, você traz aqui no template apenas alguns dados sobre esta gravação que ocorrerá posteriormente. Qual que é o próximo passo, professora? Então, eu já fiz esses 3 passos, e agora, o que que eu faço?
Então, o nosso próximo passo, nós vamos preencher o template, que é esse que você vai enviar em conjunto com o PDF, constando as perguntas que serão elaboradas futuramente ao funcionário do cartório. Importante, eu volto a dizer, nunca é demais. Além desse template que nós vamos falar agora, o passo a passo de preenchimento, você vai enviar um segundo arquivo, e neste segundo arquivo, você vai trazer somente as perguntas que serão respondidas posteriormente pelo funcionário cartorário, ok? Então, não se esqueçam desses dois envios. Faltando um desses, a sua avaliação não será completa em relação ao módulo 3. Vamos começar, então, o preenchimento do nosso planejamento? Vamos preencher o nosso template? Primeira conduta que você deve adotar, meu amado ou minha amada. Você vai abrir o template lá no AVA, em que está intitulado de avaliação do módulo 3, planejamento da ação de extensão. É esse o modelo que deve ser utilizado para envio da atividade. Então, ele está disponível na sua área de estudante no AVA. Depois de aberto este template, que é o modelo a ser seguido, você vai preencher os seus dados pessoais, que já tem a identificação no template, você só vai preencher os seus dados. Seu nome completo, a nossa disciplina, o semestre letivo e todos os outros dados que constam já pré-determinado, pré-estabelecidos no template. Depois de preencher os seus dados pessoais, você vai preencher o título da ação. Aqui eu sugeri um título, mas isso não significa que você tem que adotar esse título. É um título sugerido por mim, mas que fique à vontade para que seja adaptado conforme o seu melhor interesse. A princípio, se você não pensar em nenhum outro título, sugiro que você utilize o título da ação como Ação de Extensão, entre aspas, do inventário extrajudicial. Mas você pode utilizar um outro título para tornar a sua ação de extensão única e bem peculiar à vossa atuação. Depois, então, de indicar o título da ação, você vai redigir o resumo. Volto a dizer, o resumo do seu planejamento, do que você pretende realizar. Esse resumo, ele deve partir, então, do nosso objeto de pesquisa. Qual que é o nosso objeto da ação de extensão? O inventário extrajudicial. Então, no resumo, você vai trazer alguns dados que são indispensáveis, não pode faltar nenhum desse. Quais são esses dados, professora? O que eu tenho que colocar obrigatoriamente no resumo? Objetivo geral, metodologia, público-alvo, resultados esperados. Então, pelo menos esses itens, obrigatoriamente, o seu resumo deve trazer. Lembrando sempre que o seu resumo, neste momento, ele é voltado para o planejamento de uma ação que verse sobre o quê? Sobre o inventário extrajudicial, que é o inventário realizado diretamente no cartório. Professora, eu já fiz o resumo. E agora? Agora você vai preencher logo abaixo do resumo, lá no template, já tem o campo palavras-chave. Você vai preencher ali na frente dos dois pontos, colocando 4 palavras que são consideradas elementares para sua ação extensionista. Então, quem seleciona essas 4 palavras é você. Você seleciona quais são as 4 palavras chaves principais, basilares de toda a sua proposta extensionista. Então, você coloca separadamente essas palavras que, em conjunto, elas trazem a ideia completa do que você pretende abordar. Então, o quinto passo é esse preenchimento das palavras-chave. Já o sexto passo seria, se vocês observarem o template, quando abrirem o template, vão ver que logo abaixo do resumo tem os tópicos assim: introdução, objetivo geral e objetivos específicos. Vocês não precisarão
preencher esses tópicos. Por quê? Porque esses tópicos já foram preenchidos por mim. Então não há necessidade, inclusive não pode, não altere esses 3 tópicos: introdução, objetivo geral e objetivo específico. Deixe esses tópicos da forma como está, porque eles já foram adaptados por mim e não podem ser alterados por você. Então você pula esses 3 tópicos. Já o 7º item a ser confeccionado no template, alterado no template, diz respeito à metodologia. Professora, qual metodologia eu devo colocar aqui no template do planejamento? Cuidado! Aqui não é a metodologia que você usou no planejamento. Aqui você vai colocar a metodologia que você usará na execução da sua ação extensionista. Quando que eu vou executar mesmo? Ah, isso mesmo, lá no módulo 4. Então, aqui, no campo destinado à metodologia, você vai descrever como você executará a ação extensionista. Então, lá no modelo do template, vocês vão perceber que tem uma tabela. E essa tabela é você quem vai ter que preenchê-la. Então, não sou eu. Cuidado que no campo da metodologia, você vai ter que interferir adaptando o template à sua ação extensionista. Essa ação extensionista, que será executada lá no módulo 4, quais serão as metodologias a serem aplicadas lá na execução dessa ação extensionista? Então, essa metodologia ela é dividida em etapas. No mínimo, 3 etapas. Prof, mas eu planejo uma ação extensionista com 5 etapas. Eu posso colocar mais etapas aqui no template? Pode, não tem problema nenhum. A exigência é que, no mínimo, sejam 3 etapas. Então, na tabelinha que vocês vão verificar, tem até um modelo que eu vou apresentar a vocês aqui, mas que vocês vão verificar ao abrirem o template, é que vão ter 3 etapas, mas você pode inserir outras etapas. Significa que, no mínimo, lá na execução, lá no módulo 4, você terá de empregar essas 3 etapas que você colocou aqui. Então, não é que eu vou colocá-las aqui e lá no módulo 4 eu use outras. Não, obrigatoriamente, quando você for executar a ação extensionista, você vai ter que empregar essas etapas colocadas aqui no planejamento. Então, pode ser que o seu planejamento tenha mais que 3 etapas. Todavia, durante a execução, você vai ter que aplicar todas as etapas que foram descritas aqui no momento do planejamento. Perfeito? Um exemplo para que a gente consiga visualizar como que estará no template. Então, no nosso template, nós teremos uma tabela com 2 colunas. Em uma das colunas, você vai descrever as etapas. Por exemplo, etapa 1, agendamentos. Etapa 2, elaboração do questionário. Etapa 3, dados do vídeo. Do outro lado, ou seja, na frente, nós vamos ter uma outra coluna, em que você vai descrever a metodologia de cada etapa. Então, cuidado, você não vai fazer uma única metodologia envolvendo todas as etapas. Cada etapa tem que ter uma metodologia própria. No nosso exemplo, na etapa 1, que é a etapa destinada aos agendamentos, na descrição da metodologia, que é a outra coluna da tabela, por exemplo, você pode colocar assim: serão agendadas previamente junto aos cartórios do município de, você coloca o município de onde você mora. O que vai ser agendado? Data para coleta das informações. Quais informações? Aquela do formulário. Ou data para coleta das respostas ao questionário. E o que mais que você vai agendar? E data para a gravação do vídeo. Então, você fixou uma etapa. Qual que é a primeira etapa, lá das 3 que nós sugerimos? Que você agende com o cartório. O quê? A gravação do vídeo e a resposta.
Então, a primeira etapa você descreve com o nome e a segunda coluna da tabela, você vai descrever como que você realizará, quais serão as metodologias empregadas para realizar essa etapa. Mais um exemplo, na etapa de número 2, hipoteticamente, elaboração do questionário. Lembra que você vai elaborar um questionário com no mínimo 3 perguntas em PDF e enviar junto com o template do planejamento, aqui na avaliação do módulo 3? Então, você intitula essa etapa 2 e você descreve logo à frente qual a metodologia empregada nessa etapa. Eu fiz uma sugestão a título de exemplo no seguinte sentido: descrição da metodologia da etapa 2. Serão elaboradas algumas perguntas sobre procedimentos adotados no cartório para a realização do inventário extrajudicial, que serão respondidas por funcionário do pontinhos cartório, porque aí pode ser primeiro cartório, segundo cartório, terceiro cartório, de notas da comarca de, coloca o nome do seu município. Aqui nós estamos descrevendo como que serão elaboradas essas perguntas. Por fim, no nosso exemplo que consta aqui na nossa aula, nós temos os dados do vídeo. Então, os dados do vídeo, descrição da metodologia. Conforme agendamento prévio junto ao cartório tal, você coloca o nome do cartório, do município tal, da cidade tal, de onde você mora, haverá a gravação de um vídeo durante a execução da ação extensionista. O vídeo será no formato de, aí você vai descrever como entrevista, palestra, conduzido pelo senhor ou senhora, pontinhos, ou seja, o nome do seu entrevistado. Lembra que lá no primeiro passo você agendou? O cargo desse servidor, ele é o que no cartório? Qual é o cargo que ele ocupa? Qual é a função que ele desempenha no cartório? Coloca aqui também. Junto ao cartório, no dia, o dia que você agendou lá no comecinho, lembra? A data, o horário, sobre a temática tal. Ele vai falar sobre o quê? Então, aqui você está descrevendo as etapas que você planejou a serem executadas lá no módulo 4. No nosso exemplo, nós planejamos o quê? Os agendamentos, a elaboração do questionário e a gravação do vídeo. Os dados do vídeo. A gravação é só lá. A resposta ao questionário é só lá no módulo 4. Ah, professora, então eu agendo e eu vou coletar essas respostas, gravar esse vídeo. Os agendamentos eu vou concretizar quando? Lá no módulo 4 também. Então, aqui nós temos exemplos do preenchimento do template. O template já traz essa tabelinha, tá? De um lado, etapas, de outro, descrição da metodologia. Você só vai alterar os nomes das etapas, a quantidade das etapas e descrever logo à frente como essas etapas serão desenvolvidas metodologicamente. Depois de elaborada a metodologia, a partir da obediência à tabela, você vai descrever um cronograma de execução na tabela. Então, como que nós vamos fazer isso? Nessa tabela, que foi o que nós acabamos de comentar, você vai detalhar as atividades de cada etapa. Lá no cronograma, olha, presta atenção. No item 7, você vai estabelecer a metodologia. No item 8 do nosso passo a passo, você vai descrever o cronograma. Como que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Mas não é o cronograma do seu planejamento. Aqui você vai descrever o cronograma da ação extensionista que será executada no módulo 4. Você está planejando como será o cronograma dessa ação extensionista. Então, neste momento aqui, que é o próximo item do template, que é o cronograma, você vai ter que detalhar as atividades que você vai fazer, realizar em cada etapa. Então, no item anterior, você já vai ter descrito quantas etapas são. No nosso exemplo, são 3. Então, no momento do cronograma, você vai detalhar as atividades das 3 etapas, no nosso exemplo. Das 4, das 5, de quantas etapas você fizer o seu projeto, o seu planejamento da ação de execução. Depois de detalhar essas etapas, a gente precisa entender que o módulo de extensão,
Obrigatoriamente, ele tem que ter pelo menos 17 horas. Então, na nossa disciplina, que é a disciplina de Direito de Família e Sucessão, no mínimo 17 horas da nossa disciplina tem de ser voltada ao módulo extensionista. Dessas 17 horas, que é o módulo extensionista, pelo menos 4 horas devem ser destinadas a atividades com a comunidade. Não pode ter menos que 4 horas. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. No nosso exemplo, que nós fizemos uma ideia de 3 etapas, e eu volto a dizer, você pode colocar mais etapas. A tabelinha que você vai preencher, que está no nosso exemplo aqui da aula, ela já está no template. E ela está dividida em 4 colunas. A primeira coluna, etapas, então você vai colocar, por exemplo, etapa 1, 2 e 3. Detalhamento das atividades por etapa. O que você vai fazer em cada etapa? Data, quando cada etapa será realizada e carga horária. Cuidado, nessa carga horária, você vai ter que somar, você distribui a carga horária dentre as etapas, mas todas as suas etapas somadas, elas têm que totalizar 17 horas, lembrando que a etapa em que você colocar com o contato direto com a comunidade tem que ter no mínimo 4 horas. Não pode ter menos do que 4 horas, senão o seu projeto não será aprovado. O seu planejamento não será aprovado. Por exemplo, na etapa 1, vamos descrever o que nós realizaremos na etapa 1 da nossa ação extensionista. Qual é o detalhamento das nossas atividades? Isso aqui é só um exemplo. Você vai preencher da forma como você quiser. Afinal, quem vai planejar a sua ação extensionista é você. Aqui eu só estou trazendo um exemplo para tentar ajudá-lo. Vamos descrever então essa etapa 1. A data para a concessão da entrevista para a coleta de dados foi fixada para o dia tal dia. A data para a concessão da gravação do vídeo foi fixado para o dia tal dia. Você pode, inclusive, já colocar a hora que foi agendado. Data, que é a segunda coluna, perdão, a terceira coluna. Aqui você vai colocar a data em que você fez o agendamento. Então, por exemplo, eu agendei hoje para daqui a um mês, não vai ser esse o prazo, mas é só um exemplo. Eu agendei hoje para daqui a um mês eu gravar o vídeo e coletar as respostas. Então, a data que está na sua tabela é a data de hoje, que foi o dia que você fez o agendamento. Lá no detalhamento das atividades é que você vai colocar a data de daqui a um mês, que é quando será gravado o vídeo e feita as respostas, né? Concedidas as respostas às perguntas. Se vocês perceberem, essa etapa 1 é a etapa em que nós teremos contato com a comunidade. Então, é a etapa que tem que ter, no mínimo, 4 horas de carga horária. Então, a etapa da gravação do vídeo e da entrevista para responder ao questionário, essa etapa tem que ter, no mínimo, 4 horas, porque é a etapa de contato externo, contato com a comunidade, contato com o cartório. Na etapa 2 do nosso exemplo, as perguntas, olha o detalhamento, as perguntas elaboradas estão no outro anexo enviado junto com este template na avaliação do módulo 3. Então, lembra que lá na metodologia, na etapa 2, você disse que iria, no nosso exemplo, você disse que iria elaborar as perguntas. Aqui no cronograma, a etapa 2, você está dizendo, como que eu vou concretizar a etapa 2 aqui no planejamento? Bom, eu vou ter que mandar essas perguntas junto com o template no campo da avaliação do módulo 3. Então, eu detalho como que, neste momento, no momento da avaliação do módulo 3, como que eu vou lidar com as perguntas. Eu não vou coletar as respostas. Aqui no módulo 3, eu simplesmente vou enviá-las. Data, que é a nossa terceira coluna. A data aqui que você vai preencher será o dia em que você elaborou o questionário.
Não é o dia que você agendou para coletar as respostas, não. É o dia que você confeccionou pelo menos as 3 perguntas, que lá no módulo 4 serão respondidas pelo funcionário do cartório ou pela funcionária do cartório. E aí nós temos também no nosso exemplo a etapa 3, que o contato com a comunidade se dará no momento da realização da entrevista, aqui é só um exemplo, tá? Da entrevista para a coleta de dados, bem como com a gravação do vídeo, ou seja, em 2 momentos, 2 etapas. Aqui, na data, que é a nossa coluna de número 3, você vai informar as 2 datas. As 2 datas do quê? As 2 datas. A primeira, a data que você vai gravar o vídeo. A segunda, a data que você vai coletar as respostas ao questionário. Então, muito cuidado para não se confundirem quanto ao preenchimento das datas aqui no nosso template, que é relativo ao cronograma. Lembrando que você pode inserir mais etapas, mas que essa somatória de carga horária tem que totalizar 17 horas, bem como o contato com a comunidade deve ser de, no mínimo, 4 horas. Depois de fazer tudo isso, no item de número 9, nós vamos descrever quais são os recursos que serão utilizados na execução. Não são os recursos que você utilizou no planejamento. Os recursos que você vai utilizar na execução lá no módulo 4. Todos os recursos físicos ou digitais. Por exemplo, o WhatsApp, a gravação do vídeo, se você vai usar alguma plataforma específica, se você vai coletar por escrito as respostas. Todos os recursos que serão utilizados, você deve informar no campo do template intitulado de recursos. Já no próximo item, nós temos os resultados esperados. Professora, o que eu coloco aqui nesse item do template? Você vai informar o que você espera atingir com a execução da sua ação extensionista. Quais são os resultados que você espera lá na execução que você vai desenvolver no módulo 4 do nosso curso. Então, descreva todas as suas metas. Não significa que elas serão atingidas, mas elas são esperadas aqui neste momento. Então, descreva-as de forma detalhada, de acordo com aquilo que você espera durante a execução da sua ação. No final do template, nós temos o item chamado de referência bibliográfica. Aqui são as referências bibliográficas que você utilizou no planejamento da ação. Não são as referências que você vai usar na execução, porque essas você vai informar lá no módulo 4. Aqui no módulo 3, no template da avaliação do módulo 3, você informa quais foram as referências que você usou para planejar a sua ação de execução. E não se esqueça, todas as referências devem estar de acordo com as regras da ABNT, regra 6.023 de 2008. Então, muito cuidado com isso para não enviar de forma desformatada. Preenchendo todos esses itens, chegou o momento de finalizarmos o nosso preenchimento. Então, devidamente preenchido o nosso template, o que você faz? Você envia esse template no campo que está destinado à avaliação do módulo 3. Não se esqueça de que, junto ao template, você deve enviar também um outro arquivo em PDF. Então, não envie em outro formato, não envie em Word, é em PDF. E este outro arquivo, além do template, vão ter apenas as perguntas que você vai fazer ao funcionário do cartório lá durante a execução. Aqui você envia pelo menos 3 perguntas, sem respostas, só as perguntas. Então não se esqueça, é importante enviar o template mais o PDF com as 3 perguntas. Eu espero ter auxiliado vocês na compreensão, na elucidação do nosso planejamento de uma ação tão importante que é a nossa ação extensionista. Um grande abraço e até a próxima.